Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia a todos, espero que os irmãos tenham passado uma boa noite. Hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, ministrando a lição, é a lição de número 12, mas antes nós vamos fazer uma oração, depois nós vamos louvar uma parte do hino que está sugerido pela lição, que é o hino de número 400. Aí nós vamos louvar aqui algumas estrofes e depois a gente vai começar a ministrar a lição, tá bom? Então, vamos fazer uma oração. Essa live é uma live de assistência. Nós vamos estar dando assistência aos nossos irmãos da Igreja em Comunhão e todos que desejar participar dessa escola dominical. Então, será uma escola como na igreja. A diferença é que nós estamos transmitindo online, tá bom? Mas vamos fazer uma oração, dando início, então, a esse momento que estaremos meditando na palavra do Senhor. Eterno Deus e Pai de infinita misericórdia, graça te damos por estarmos aqui, neste momento, Senhor, onde iremos meditar um pouco na Tua palavra. Deus abençoe as nossas vidas, nós possamos ser edificados pelo ensinamento das Santas Escrituras e que todas as pessoas que acessarem essa live também sejam alcançadas pelo poder da Tua palavra e seja edificado. Em o nome de Jesus, recebe o nosso louvor e abençoe esta palavra. Abençoe o ensinamento desta palavra. Em o nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos dar início então. Nós temos um hino sugerido aqui pela lição, que é o hino de número 400, tá? Hino de número 400, eu vou estar louvando aqui apenas duas estrofes, para a gente seguir aqui os princípios, né? Seguir aqui o costume da escola bíblica, e depois eu já vou estar meditando com os irmãos, tá bom? Então o hino 400 diz assim, ó: Em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém, irmãos? Pequena falha aqui, mas glória a Deus por tudo. Muito bem, meus amados, nós vamos estar então meditando na palavra do Senhor. Compartilhe esta live, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão chegando. Compartilhe esta live nos grupos,
do Facebook, compartilhe com seus amigos, aonde você desejar, para que outras pessoas também sejam edificados pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Meus amados, a lição de hoje tem como título Jesus, o homem perfeito. Este é o título da lição textual e está escrito assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e com os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. A verdade prática nos diz assim: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe, se os irmãos quiserem acompanhar, quem tem a lição, é só acompanhar na lição. Quem não tem, você pode estar abrindo a sua Bíblia e está lendo em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 40, até o versículo 52, tá? Eu vou estar lendo, se você quiser, pode apenas acompanhar através aqui da transmissão. Nos diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que vinha de companhia pelo caminho, que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E, como o não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Amém? Glória a Deus. Meus amados, nós vamos estar debruçando sobre esta lição nesta manhã. Os irmãos têm liberdade para estar fazendo seu comentário, fazendo sua pergunta. Você pode ir compartilhando, você pode comentar aí no vídeo, tá? E nós vamos repassar aqui para os que estão online o seu comentário, a sua pergunta. E dentro das nossas possibilidades, eu estarei respondendo as perguntas dos irmãos, eu estarei meditando com os irmãos na palavra, discutindo o assunto de hoje. A paz do Senhor Jesus, a todos que estão chegando agora, que estão participando dessa live. Deus abençoe os irmãos daqui de Congonhal, daqui de Minas Gerais, Pouso Alegre, daqui da região de Minas Gerais. Deus abençoe os irmãos lá de Campina Grande, no estado da Paraíba. Tem alguns amigos aí online. O irmão Edmilson, lá de Queimadas, obreiro do Senhor, que está
cuidando da obra do Senhor. Deus abençoe. Pastor, evangelista, né? O Paulo Barreto, grande amigo, Deus abençoe. A irmã Débora Cristina, né? Deus abençoe a todos, né? A irmã Ana Paula, a irmã Ana Cláudia, enfim, todos que estão online, irmã Patrícia. É um prazer estar com todos os irmãos, tá? Temos mais pessoas aí online. Aos poucos nós vamos falando aí o nome dos irmãos. Mas vamos ao que interessa. Na lição de hoje, irmãos, lição de número 12, tem como título Jesus, o homem perfeito. Na lição passada, nós falamos sobre o homem do pecado. Se falamos sobre o homem do pecado, hoje nós vamos estudar e meditar sobre Jesus, né? O homem perfeito. Jesus, o homem perfeito. Veja bem, nós vamos, nesta manhã, através desta lição, nós vamos entender que o objetivo principal desta lição é expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e assinalar a perfeição de Jesus. Estes são os objetivos específicos, da lição de hoje. O objetivo, a visão geral da lição é clarificar que o Senhor Jesus Cristo ele é igual ao Pai e semelhante a nós. Ou seja, ele é divino e ele é humano. E como nós vamos entender isto? É o que nós vamos estudar na lição nesta manhã. Certo? O primeiro ponto da lição, a introdução, diz assim: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito. Nele devemos pensar, falar e agir. Já de início, deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos, outrossim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Muito bem, irmãos. Então, quem esteve na escola dominical na semana passada percebeu que foi falado sobre o homem do pecado. Foi tratado a respeito deste assunto. Em contrapartida, hoje não deveríamos ou não poderíamos tratar outro assunto, senão falar a respeito de Jesus Cristo, de Jesus Cristo encarnado, Jesus, o Filho de Deus, encarnado em forma de homem, certo? E apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito. Então, nós vamos estudar hoje a respeito da natureza de Cristo. Nós sabemos, à luz da Bíblia Sagrada, que Jesus ele tinha duas naturezas. A natureza humana e a natureza espiritual. O que é interessante dentro dessa questão da natureza de Cristo é que as duas naturezas de Jesus, elas não se opõem, uma não elimina a outra. Por exemplo, a sua natureza divina não elimina a sua natureza humana. A sua natureza humana não elimina a sua natureza divina. Isso é interessante, mas elas são harmônicas. Como entender esse grande mistério? Já
um grande teólogo, um homem de Deus, né, fez esse comentário que a divindade, né, as duas naturezas de Cristo se tornam um grande mistério, que é o próprio Deus, né, que está tomando forma de homem, se humilhando em forma de homem, né, para se tornar semelhante a nós. Veja bem, o primeiro ponto da lição vai falar Jesus, verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico, enfocaremos a sua divindade. Aqui existe a colocação de algo muito interessante, que até eu mesmo já falei a respeito disso, mas a gente erra quando não tem um conhecimento. Há pessoas que dizem que Jesus ele era metade homem e metade Deus. Isso aí é um equívoco. Por quê? Jesus não era metade homem e metade Deus. Na verdade, ele era homem perfeitamente, né? 100% homem, e ele era 100% Deus, certo? Eu fiz algumas anotações aqui importantes a respeito da divindade de Cristo. Eu estava estudando essa lição e eu gostaria de compartilhar com os irmãos este comentário. Veja bem, estamos falando da divindade de Cristo, certo? Estamos falando de Jesus como verdadeiro Deus. A Bíblia vai nos mostrar, por exemplo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, e o versículo 6, nós vamos encontrar algo muito interessante. Isaías, aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer, né, Isaías fala sobre essa dupla natureza ou personalidade de Jesus, certo? Isaías capítulo 9, versículo 6. O que ele vai dizer? Vamos abrir a Bíblia para a gente acompanhar. Livro do profeta Isaías. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, certo? Para facilitar a compreensão, certo? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. Capítulo 9, e o versículo de número 6. Olha o que está escrito aqui, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Tem um restante do versículo, mas apenas essa parte que eu quero frisar os irmãos. Preste atenção nessa expressão que Isaías está dizendo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Veja bem, observando a colocação das palavras de Isaías nesse texto, nós vamos entender que Isaías ele está falando exatamente, né, dessa dupla natureza de Cristo. Ele está falando da natureza de Cristo espiritual, sua natureza divina, e também da sua natureza humana. Por quê? Porque quando Isaías vai dizer assim, né, quando Isaías vai falar, um menino nos nasceu, ele está falando de um Jesus, né, de um Cristo que ele nunca existiu, né, de um Cristo que nunca existiu no tempo e na história. Espera aí, pastor. Não entendi. Veja bem, presta atenção. Quando Isaías diz assim, e um filho nos nasceu, certo? Então, não, e um filho nos nasceu. Ele está falando de um Cristo, homem, né? Aquele homem, né? Aquele homem que na história, no tempo e na história, ele não existia, certo? Aí vai falar o quê?
de um Jesus histórico, citando aqui a humanidade de Jesus. Por quê? Porque ele está dizendo de um Jesus que nasceu. Ele profetizou o nascimento de Cristo 700 anos antes de Jesus nascer. Então, assim, como homem, até então Jesus não existia. Mas ele veio 700 anos depois desta profecia. Agora, você vai entender a segunda colocação da expressão que Isaías está usando, quando ele diz assim, ó, e um filho se nos deu, né? Quando ele diz um filho se nos deu, né? Quando ele diz que um filho se nos deu, aí ele está se referindo a Jesus, a sua natureza divina, certo? Só para encerrar esse comentário da natureza humana de Cristo aqui em relação à colocação das palavras de Isaías, quando Isaías fala da sua humanidade, é bom nós entendermos, irmão, que é bom a gente entender que essa doutrina, né, é bom entender que essa doutrina da teologia, essa doutrina é o que os teólogos chamam de teontropia, né, que é o estudo da dupla personalidade de Cristo, certo? Então, assim, alguns chamam de união apostática, né, ou da doutrina da kenosis, né? Mas o Novo Testamento vai revelar, vai nos mostrar que Jesus, ele não somente era, mas ele continua sendo, ele é, ele foi, ele é 100% Deus. Eu vou citar aqui algumas referências. Por exemplo, a gente pode fazer menção aqui da expressão que aparece se referindo a Jesus como o Filho do Homem, né? Aparece mais de 50 vezes no Novo Testamento. Aponta para Jesus como um ser divino, certo? Aponta para Jesus como um ser divino. Então, nós vamos observar que existem alguns textos que mostram que Jesus é Deus. Que Jesus é Deus. Tem pessoas que têm dificuldade de entender isso, de aceitar, de entender, de compreender que Jesus é Deus. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou na sua lição, eu vou citar aqui alguns textos que mostram que Jesus é Deus. Por exemplo, Miqueias. Livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, vai mostrar a divindade de Cristo. Isaías 9,6, que é o texto que eu li. Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. O Evangelho em João, capítulo 1, versículo 1. São versículos que apontam para a natureza divina, né? Apontam para a eternidade de Cristo, a natureza eterna de Cristo, certo? Então, assim, esses atributos, né? Eu vou citar aqui alguns atributos dentro da Bíblia, por exemplo, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Né? Eu já citei essa referência aqui. Mas aqui, ó, Mateus capítulo 28, versículo 12. O que vai mostrar em Mateus capítulo 28, versículo 12? Vai apontar para a onipotência de Jesus. Vai dizer que Jesus é onipotente, certo? Estes são atributos incomunicáveis de Cristo, certo? Mateus, uma outra referência aqui que eu vou citar para os irmãos, Mateus 18, versículo 20 e capítulo 28, versículo 20. Vai falar da onipresença que foi dada a Jesus, certo? Característica de onipresença
dada ao próprio Filho, mostrando que ele é Deus. João, capítulo 2, versículo 24, vai falar da onisciência de Jesus. Onisciência de Jesus, lá em João 2, 24. Hebreus, capítulo 1, versículo 2, 12, né? Hebreus, capítulo 1, versículo 12, e o capítulo 13 e o versículo 8 fala da sua imutabilidade, né? Fala que ele não muda. Na Bíblia, nós vamos observar que Jesus ele é destacado como tendo poder para perdoar pecado. Mateus 9, versículo 2. Só quem tem poder para perdoar pecado é Deus. Então Jesus é Deus, certo? Jesus é Deus. Ele, lá em Mateus, capítulo 8, versículo 2, e o capítulo 9, versículo 18, fala que ele recebe, né? Vai falar que, né? Vai mostrar a divindade de Cristo quando ele recebe adoração. Ele é digno de receber adoração. A sua autoexistência, fala lá em João, né? Lá em João capítulo 5, versículo 26. Então, assim, todos esses atributos, né? Todos esses atributos vai concluir que Jesus, ele é Deus. Então não há sombra, não há dúvida de que Jesus é Deus, irmão. Da sua natureza divina. Não tem como contestar a natureza divina de Cristo, certo? Então veja bem, a lição ela está aqui apontando essa divindade de Cristo, certo? O primeiro ponto vai dizer Jesus, verdadeiro Deus. Aí no primeiro tópico, sua eternidade com o Pai. Acerca da eternidade com o Pai, o Senhor Jesus, como o unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. É o que eu li aqui, ó. Aquela parte lá de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Aí diz assim, que ele é o que? Pai da eternidade. É uma das características de Cristo. Então, assim, se ele é o Pai da eternidade, antes da sua encarnação, ele já estava no Pai. No Pai, ele criou todas as coisas. João capítulo 1, versículo 3. É aquele versículo que diz que João disse que e tudo que foi feito sem ele, nada se fez. Então mostra que Jesus já estava desde o princípio. Ele criou todas as coisas. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Então aqui, irmão, olha que coisa interessante. A divindade de Cristo. Lá em Gênesis, quando usa aquela expressão, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus já estava lá presente. Aqui em João, por exemplo, capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre os homens. E nada do que foi feito sem ele se fez. Então mostra tanto a obra, as atividades eternas de Cristo, como também a sua existência como Deus. A sua existência como Deus. Os atributos das grandezas, seus atributos, grandezas e perfeição. Jesus Cristo é a fonte da vida. Aqui, alguns atributos que vai fazer a gente entender melhor essa divindade de Cristo. Jesus Cristo, a fonte da vida. João capítulo 1, versículo 4. Certo? Ele tem vida em si mesmo. João capítulo 5, versículo 16, Hebreus 7, 16. Sendo Deus de Deus, é imutável. Foi as referências que eu citei. Mateus 28, 20 vai falar sobre ele como onipotente, que possui todo o poder. Efésios 1, versículo 22 e 23 vai falar da sua onisciência, que ele sabe de todas as coisas,
certo? Mateus 9, versículos 4, 5, João 2, 4, Atos 1, 24, 25, vai mostrar, né, a sua onipotência. Ele não pode ser ignorado, a sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Então, nosso Deus, né, o nosso Jesus, ele é Deus, né? Não tem como negar a sua natureza divina, certo? Então, como eu falei aos irmãos, o propósito dessa lição, o primeiro tópico, é justamente mostrar à luz da Bíblia a divindade de Jesus. Né? Em terceiro tópico, esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade, quando de sua encarnação no ventre, puro e virginal, de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Filipenses 2, versículos 5 ao 11. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos, sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica, junto ao Pai, não a sua divindade, mas a glória que desde mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era e é Deus. Né? Um comentário que eu quero fazer aqui, ainda sobre a divindade de Cristo, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Na sua opinião, você acha que quando Jesus esteve aqui na Terra, ele estava como Deus ou ele estava como homem? O seu ministério, né, a sua vida aqui na Terra, ele estava como Deus ou como homem? Você pode participar dando a sua opinião. Né? Você acha que Jesus ele operou aqui na Terra como Deus ou como homem? Né? Qual é a sua posição a respeito deste assunto? Veja bem, o terceiro tópico do primeiro ponto da lição está dizendo que Jesus ele esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. É interessante a gente analisar que é o que está escrito lá em Filipenses, né? Que Jesus, quando Jesus ele se esvaziou, né, da sua glória, isso não implica dizer que Jesus deixou de ser Deus, certo? Na verdade, Jesus se esvaziou não da sua divindade. Jesus se esvaziou, né, de todas as prerrogativas que ele tinha como Deus, né, se humilhando em forma de homem, ou seja, ele renunciou à glória, ele renunciou ao poder, ele renunciou ao trono e tantas outras prerrogativas, tantas outras coisas que o envolvia como Deus. Ele se esvaziou a ponto de se humilhar em forma de homem, né, para ele vir aqui na terra cumprir a sua missão, né, cumprir o que está escrito em João 3,16. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Então, para que Jesus viesse e se encarnasse em forma de homem, ele teria que se esvaziar da sua glória, né, do seu poder, da sua majestade. E isso não implica dizer que ele deixou de ser Deus, certo? Então, veja bem, segundo ponto da lição. Jesus, verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam, pelas escrituras do Antigo Testamento, que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus
apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Os irmãos sabem informar por que os judeus rejeitaram Jesus como Messias? Observe que Jesus, ele... Só um minutinho aqui, irmãos. Observe que Jesus, ele veio, quando Jesus ele veio aqui em forma de homem, encarnado, Aí nós vamos observar que Jesus, ele... Desculpa, viu? Eu dei uma pausa aqui porque tinha pessoal pedindo aqui para adicionar, para participar exatamente dessa live. Certo? Então veja bem, irmão. Retomando aqui a fala, o raciocínio, quando Jesus ele veio em forma de homem aqui na Terra, nós vamos observar que ele foi rejeitado pelos judeus. Os judeus não reconheceram Jesus como Messias. E por que isto? O que levou os judeus a rejeitar Jesus como Messias? Nós vamos perceber que o mundo gentílico ele foi preparado por Deus para reconhecer, para receber Jesus. Mas, apesar de todas as evidências, apesar de todas as escrituras, de tudo quanto estava escrito, nós vamos perceber que os judeus rejeitaram Jesus. E aí a pergunta é, por que os judeus rejeitaram Jesus como Messias? Se você quiser, você pode fazer o seu comentário. Daqui a pouco eu vou estar respondendo essa pergunta. Mas os irmãos podem fazer o seu comentário aí na live, tá? Pode participar. A gente pode interagir, embora eu estou passando uma live, mas aqui estamos numa sala de aula, uma sala de bate-papo virtual, porém discutindo a palavra de Deus. Então você pode dar sua opinião, pode fazer sua pergunta, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas sejam edificadas e possam participar deste momento de escola bíblica, certo? Muito bem, ninguém vai comentar nada sobre essa questão? O que levou os judeus a rejeitar Jesus como Messias? Existem alguns fatores que contribuíram para que os discípulos não reconhecessem Jesus como Messias. Um deles é que na época de Jesus, segundo alguns historiadores, já existia mais de 600 falsos profetas, falso Cristo. Então, quando os judeus viram Jesus, ele vindo como alguém aclamando ele como filho de Deus, como Messias prometido, então para os judeus isso foi estranho. Porque foi estranho justamente por conta da questão justamente por causa da questão dos falsos profetas. Os falsos profetas que já vinha dizendo que era o Cristo. Você se lembra daquela passagem lá em Mateus que Jesus disse assim: muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então na época de Cristo já existia muitos falsos cristos. Já existia muitos falsos cristos, assim como nossos dias, que dizer de nossos dias, Se naquela época já existia, imagine hoje. Um outro fator que levou os judeus a rejeitar Jesus como Messias é a questão de Jesus ele ter nascido numa manjedoura, ele ter vindo no seio de uma família simples. Porque quem era José? José era um homem simples, um carpinteiro, e foi tão simples o nascimento de Jesus que ele não tinha lugar para pousar. Maria e José não encontraram, lá na Judéia, eles não encontraram um lugar, se fosse aqui em Minas Gerais, uma pousada, Eles não encontraram, não tinha apartamento, não tinha casa disponível, não tinha lugar nas estalagens, os lugares onde as pessoas se hospedavam não existia, ninguém abriu espaço para Jesus. E resultou em quê? Ele foi nascer numa manjedoura. Alguém cedeu lá
um lugar dos animais. Então olha que humilhação, né, irmão? Mas o que isso tem a ver com os judeus rejeitar Jesus? É justamente porque os judeus esperavam um Messias vindo num cavalo branco, vestido de vestes reais, né? Eles esperavam vindo um Jesus bem vestido, né? Todo equipado com suas armaduras e etc. Então eles esperavam um Jesus que vinha da realeza, mas de fato Jesus era da realeza. A linhagem de Jesus, a Bíblia diz que ele é o leão da tribo de Judá, né? Ele é a promessa que Deus fez a respeito de Davi, que disse que da semente, diz que da casa de Davi, né, iria levantar um, o qual o seu reino seria eterno, o qual iria assentar-se no trono, e o seu reino seria eterno. Então é Jesus, né? Então veja bem, irmãos, falando aqui sobre a natureza humana de Jesus. Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. João capítulo 1, versículo 18. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. João 1, versículo 3. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. João 1, versículo 1 e 3. Sem Cristo, sem Jesus Cristo, perdão, nada do que existe, existiria. Isso aqui nós já comentamos, né? A ação, né? A participação de Jesus na eternidade. Nós já comentamos sobre isso aqui. É que nada do que foi feito sem ele se fez, certo? E a respeito da sua encarnação, antes da sua encarnação, Jesus ele estava com o Pai. Ele sempre esteve presente desde o princípio da eternidade. Não posso dizer, uma coisa que eu quero corrigir aqui, a gente não pode dizer o princípio da eternidade, porque a eternidade não tem começo, nem tem fim. Então, nós podemos dizer desde o princípio de todas as coisas que vieram a existir, não da eternidade. A eternidade não tem começo nem tem fim, certo? Tanto que Jesus é o Pai da eternidade. Então, profetizando no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Gênesis 3, 15 e Malaquias 4, 2. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados, tanto para Israel como para os gentios, né? Como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi, né? Veja bem, eu gostaria de fazer aqui um comentário a respeito desse tópico, esse ponto aqui da natureza humana de Jesus, né? Eu queria ver aqui quem que está, dos irmãos aqui, estão participando. Você, mais uma vez, né, eu quero dizer que você tem liberdade, liberdade de fazer seu comentário, né, você tem liberdade de participar conosco dessa escola bíblica. Deus abençoe os demais irmãos que estão entrando aí. O Edson Baruch, lá de Campina Grande, minha sogra, meu sogro, Deus abençoe. A irmã Edilene Moreira, lá de Passa Quatro, Deus abençoe. Todos que estão aí online, a Damares, a Cibele, é um prazer estar com todos os irmãos. Nós estamos estudando a lição de número 12. Então, irmão, retomando aqui a nossa linha de raciocínio, os irmãos que são obreiros, os outros irmãos aí que estão online, participa conosco, irmão. Dê sua opinião,
faça a sua pergunta, vamos discutir juntos, enriquecer este momento de escola bíblica. Estamos aqui para aprender uns com os outros, tá? Então, os irmãos podem ficar à vontade. É só você colocar o seu comentário aí na live e a gente vai ler e vai discutir com os irmãos, tá? Só não faz pergunta difícil. Se fizer pergunta difícil, eu vou deixar para 3 pessoas, para o Edson, para o Paulo Barreto e para o Edmilson, tá bom? Muito bem. Então, voltando aqui, irmãos, eu gostaria de comentar esse segundo ponto da lição, ou segundo capítulo, assim como você entender, sobre a natureza de Jesus, a natureza humana. Jesus como verdadeiro Deus, ou verdadeiro homem, perdão, Jesus como verdadeiro homem, né? Veja bem, algumas pessoas, né, têm dificuldade de entender essa natureza humana de Jesus, certo? Mas nos evangelhos sinóticos, em Mateus, Marcos, Lucas, a expressão filho do homem aparece pelo menos 69 vezes. Olha que coisa interessante. 69 vezes. E isso mostra o quê? Que Jesus, ele tem uma realidade humana, certo? João capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo se fez carne, né, e habitou entre nós. Isso mostra que Jesus tomou forma de homem. Filipenses, comentando aqui aquele versículo, Filipenses 2,7, que vai falar que Jesus ele esvaziou-se, né, de sua glória e se fez semelhante aos homens. Observe que o texto, eu vou até abrir aqui para a gente confirmar isso aqui. Esse comentário aqui é importante. Filipenses, você pode abrir sua Bíblia aí e vamos conferir esse comentário aqui, que isso aqui é, como diz o irmão Leandro aqui da igreja, é forte. Isso aqui é um argumento forte que nós vamos comentar aqui com os irmãos, e eu peço sua opinião a respeito desse assunto. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta para vocês dentro desse assunto aqui, certo? O Edson, o Paulo Barreto, o Edmilson, todos que estão aí online, eu vou perguntar para você, Filipenses capítulo 2, versículo 7. Eu vou ler o versículo e vou perguntar para vocês. Olha o que está escrito aqui, capítulo 2, versículo 7 de Filipenses, certo? Diz assim, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Aí preste atenção, fazendo-se semelhante aos homens. Aí eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Por que esse texto não diz que Jesus se fez igual aos homens? Por que ele cita semelhante aos homens e não igual? Qual que é a opinião dos irmãos a respeito disso? Observe que o texto diz que ele aniquilou-se a si mesmo. Aniquilou-se a si mesmo. Tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Semelhante. Semelhante não é igual. Então por quê? Por que ele se fez semelhante e não fez igual? Os irmãos podem comentar aí. Estou esperando. Estou esperando a participação de vocês. Bom, Edson Baruch, Edmilson, Paulo Barreto, qual que é a opinião dos irmãos, os demais irmãos que estão aí online? Tem alguns irmãos aqui que sempre participam conosco na escola dominical, a irmã Paula, Ana Paula, a Ana Cláudia, sempre participa nas escolas bíblicas, e elas fazem comentário, a irmã Patrícia, a Cibele, a Damares, todos que estão aí online, você pode participar e fazer o seu comentário. Até agora, a respeito do assunto bíblico, a gente não teve nenhum comentário, Mas vamos lá. Então, veja bem, irmãos. O texto diz, o texto de Filipenses, capítulo 2,
versículo 7, ele é muito preciso em suas palavras, porque ele está dizendo assim, que Jesus aniquilou-se, né? Aniquilou-se, ele esvaziou-se, né, de si mesmo, tomando forma de servo. Aí aqui a parte principal, fazendo-se semelhantes aos homens. A Bíblia não está dizendo que Jesus se fez igual. A Bíblia está dizendo que ele se fez semelhante. Por que Jesus se fez semelhante e não igual? Isso aqui não é tão difícil de entender. Primeiro, por que Jesus se fez semelhante? A semelhança, Jesus é semelhante porque ele não tem a mesma natureza humana que o homem tem. Uma natureza comum, certo? Eu vou citar aqui para os irmãos, certo? Uma coisa aqui, por exemplo, ó, você vai entender. Por que Jesus, o Edilson está fazendo um comentário aí. A diferença é que era o pecado. A diferença era o pecado, que Jesus não tinha, exatamente. Então veja bem, estou dando aula para professor, né? Então veja bem, ó, mas eu vou explicar aqui para ficar fácil para os irmãos entenderem, certo? Ó, se a Bíblia diz que Jesus se fez semelhante, né? A palavra semelhante não quer dizer que é igual, quer dizer parecido, aquilo que parece. O que parece não é igual, certo? Então aqui, ó, fez-se semelhante aos homens. Jesus é semelhante porque ele não tem a mesma natureza humana. Ele tem o mesmo corpo humano, certo? Jesus tem o mesmo corpo humano. Por exemplo, como assim o mesmo corpo humano? Ó, Jesus cansou, ele precisou de dormir, certo? Eu citei aqui, eu escrevi aqui algumas referências. Mateus 8, 24, você vê que Jesus ele precisou de dormir. Jesus precisou de se alimentar, ele sentiu fome. Lucas 12, 21, certo? Jesus nasceu de mulher, nasceu, né, de uma mulher, nascimento natural, no que diz respeito ao procedimento da gestação, não uma concepção, por exemplo. Isso aí nem precisa explicar, que os irmãos sabem que Jesus ele foi inserido no ventre de Maria por intervenção divina, certo? Mas veja bem, nós vamos observar que ele nasceu, né, Jesus nasceu de mulher, igual aos homens, certo? Romanos 1:3. Ele foi tentado como nós, Mateus 4:1, né? Então, assim, ó, Lucas 2:52, ele cresceu fisicamente. Isso aí se refere, né, à natureza humana de Cristo. Porém, essa natureza, é importante entender isso, que Jesus era semelhante aos homens, não igual, certo? Aqui sobre a questão de por que Jesus não era igual ao homem. Porque assim, ó, Jesus não é igual ao homem, porque se ele fosse igual, ele não seria o segundo Adão. Vocês vão entender? Se Jesus fosse igual aos homens, ele não seria o segundo Adão. Como assim? Jesus ele veio como homem, mas ele veio como o primeiro Adão, sem pecado, puro, entendeu? Sem mancha, um homem igual a Deus, né? Um homem no sentido assim de pureza, de santidade. Então assim, Adão, quando ele veio na terra, quando ele foi criado por Deus, Adão ele veio, né? Mas ele veio sem pecado. O pecado manifestou na vida dele depois, né? Só manifestou depois. Então veja bem, nós vamos observar aqui ainda um pouco sobre a questão da natureza humana de Cristo, né? Sobre a questão da natureza humana de Jesus, né? Por que Jesus não tinha a mesma natureza, né, do homem? Porque Jesus não é igual ao homem. Porque se ele fosse igual, ele não seria o segundo Adão. Jesus veio como o primeiro Adão, né, puro, sem pecado. Lucas, puro, sem pecado e santo, né? Jesus foi uma criança, né, como qualquer outro. Outro detalhe aqui, irmãos, ainda dentro desse quesito aqui da natureza humana de Jesus,
é que Jesus, antes de comentar, eu já até ouvi alguém fazendo pergunta a respeito desse assunto e falando assim, como será que Jesus viveu antes de cumprir o seu ministério? Na verdade, antes de Jesus cumprir o seu ministério, porque os irmãos sabem que foi com 30 anos que Jesus começou a exercer seu ministério. Mas antes disso acontecer, Jesus teve toda a sua vida normalmente, certo? Jesus foi uma criança igual às outras. Jesus ele não nasceu sabendo de tudo. Se você ler a Bíblia, você vai ver que ele foi uma criança como qualquer outra, lá em Lucas 2, 2:42, né? Ó, nós vamos observar que lá, vamos abrir aqui o texto para a gente dar uma conferida. Evangelho em Lucas, capítulo 2, Lucas capítulo 2, e o versículo 42. Lucas capítulo 2 e o versículo 42. Olha o que está escrito aqui, ó. Diz, ó, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. O que é isso aqui? Que Jesus, essa festa aqui, que está em Lucas 2:42, possivelmente, isso aqui está se referindo ao ritual, né? Bar Mitzvah. Esse ritual era um costume judaico, ele é um costume judaico, que todo jovem, né, ou pré-adolescente ou adolescente, ele vai ao templo, né, para ler pela primeira vez um texto da Torá em público. Então, é um ritual que vai indicar que, a partir daquele momento, Jesus ele tinha, né, diante uma autoridade, ele tinha uma responsabilidade diante de Deus, uma responsabilidade moral. Aqui eu notei uma outra referência aqui, ó, que eu quero comentar com os irmãos, Lucas 2:52. Olha o que diz aqui, ó. Isso aqui é interessante, ó. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Isso aqui é um versículo clássico. Ele vai tratar, ele vai mostrar que Jesus ele era homem, 100% homem. Ele vai mostrar, e eu quero fazer um comentário desse versículo aqui, porque eu achei interessante esse versículo, eu até marquei aqui. Jesus cresceu de 3 formas aqui. Observe, que diz assim, crescia em sabedoria. Por que diz que Jesus crescia em sabedoria? Foi o que eu falei agora há poucos minutos. Tem gente que acha que Jesus nasceu e já sabia de tudo, pelo fato dele ter a natureza divina. Na verdade, irmão, como homem, Jesus não sabia de nada. Por isso que lá em Mateus, capítulo 24, tem aquela passagem que Jesus diz assim, ó, a respeito daquele dia e hora, mas ninguém sabe, nem o Filho do Homem, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão Deus. Olha que coisa interessante. Então, assim, ali Jesus, alguém pode dizer assim, mas Jesus mentiu, porque ele é 100% homem, 100% Deus, mas na sua natureza, mas ele é onipresente. Irmão, como homem, Jesus não era onipresente. Certo? Se você analisar quando Jesus estava na Judéia, você não encontrava ele em Cesareia, em Filipos, você não encontrava ele em Nazaré, em outros lugares, não. Jesus estava em cada lugar por parte. Por quê? Porque ele estava ali como homem. Então, como homem, Jesus ele não tinha conhecimento, não tinha conhecimento assim, de alguns assuntos que diz respeito à eternidade. E um deles é a sua própria, no caso, o arrebatamento da igreja, né? Que eles são mais acerca daquele dia e hora. Ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Então ele está, quando diz o Filho do Homem, está se referindo a ele mesmo. Então ali ele falou como homem. Como homem, ele não sabia o dia, né,
do arrebatamento da igreja, o dia da sua volta. Então, assim, quando diz assim que Jesus crescia em sabedoria, isso nos faz entender que Jesus precisou ser ensinado, ser instruído, igual qualquer outra criança, irmão. Jesus precisou dos cuidados dos seus pais, né? Jesus precisou de ser ensinado pelos seus pais, tanto que tem um costume que eles levavam as crianças para o templo, né? Jesus foi apresentado lá pelo sacerdote, como os irmãos vê lá em Lucas, né? Como os irmãos, acho que está em Lucas, acho, não sei se está em João também, mas assim, outra coisa interessante que eu vejo aqui, na cultura judaica, se eu não estiver enganado, é com 7 anos de idade, se eu não estiver enganado, que as crianças, elas têm que saber recitar todo o alfabeto, acho que é o hebraico, né? O hebraico ou é o grego. Eles têm que saber recitar todo o alfabeto hebraico ou é o grego. Eles têm que falar, né, o alfabeto por inteiro. Todo. Então eles têm que aprender, né, todos os preceitos da lei. Isso existe assim um tempo determinado que a criança, a partir de uma determinada idade, ele já tem que saber recitar, né, todo esse conteúdo bíblico. Isso implica dizer que exige de seus pais a necessidade de ter um ensinamento, né, para os seus filhos, assim, os judeus. Ele tem uma responsabilidade muito grande de ensinar os seus filhos desde cedo. É por isso que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Às vezes a gente negligencia isso, né? Às vezes os nossos filhos, eles ficam alheios da palavra de Deus, que a gente empurra um celular na mão deles, põe eles na TV para assistir desenho, para assistir tantas outras coisas que passam aí, e a gente não põe eles para meditar na palavra de Deus. Isso é um erro grave. E por que a gente faz isso? Porque nós também negligenciamos a leitura na palavra de Deus. Os irmãos já prestaram atenção que eu vou falar uma coisa aqui meio pesada. Eu vou fazer um comentário aqui pesado. Mas infelizmente a Assembleia de Deus, abre aspas, né? Não são todos, não é a maioria, mas infelizmente a nossa igreja deixa. Quando eu digo a nossa igreja, estou me referindo à instituição Assembleia de Deus, não precisamente aqui em Pouso Alegre, estou falando no mundo. A nossa igreja deixa a desejar essa questão do ensino. Os nossos irmãos e irmãs, até obreiros, né? Existem muitos que têm preguiça de estudar a Bíblia. Tem dificuldade de estudar, não porque não sabe, é porque tem preguiça de estudar a Bíblia. As nossas igrejas estão cheias de pessoas, eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu creio no poder de Deus, eu creio na revelação, eu creio na cura, né? Eu creio na atualidade dos dons espirituais, mas assim, existe em nosso meio, né, um problema muito sério, que os crentes da Assembleia de Deus, não são todos, mas é a maioria, eles são muito voltados para o movimento, né? Para o movimento. Então assim, nós vamos perceber que os crentes, eles estão presos em movimentos, em fazer barulho, em gritar, em glorificar e tantas outras coisas, quando na verdade você vai questionar ele a respeito de alguns assuntos bíblicos que ele não domina. Ninguém é obrigado a dominar tudo, mas assim, infelizmente, fica muito a desejar quando a gente observa a postura de alguns crentes, que até o próprio movimento que ele diz que está cheio de Deus, ele sai fora da palavra. Então assim, todo movimento que foge dos princípios bíblicos, ele não é de Deus, né? Ele não é avivamento, é movimento, tá? Tem uma pergunta aqui que está sendo feita aqui pela irmã Ana Cláudia, né? Pastor, se Jesus nasceu e foi criança como as outras, precisou aprender com quem ele aprendeu
para nos ensinar. Muito bem. Então, é igual eu fiz o comentário aqui, certo? Respondendo a pergunta da irmã. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça e sabedoria. Quando a Bíblia diz que Jesus crescia em graça, essa expressão crescia, né, está claramente explicando que Jesus ele teve ensinamento, que Jesus ele aprendia constantemente, certo? Ou seja, que ele estudou, que ele... então, assim, na medida que Jesus ia crescendo, ele ia estudando, certo? Ele foi ensinado até uma determinada idade pelos seus pais, o caminho que ele deveria seguir, né? Como criança, a responsabilidade dos pais, assim como a gente faz com os nossos filhos. Porém, na medida que Jesus ia crescendo, certo? Ele não ia crescendo somente em estatura, ele ia crescendo em sabedoria, ou seja, houve um esforço da parte de Cristo para desenvolver o seu entendimento, né? Ele ia crescendo intelectualmente. Aí eu vou responder fazendo outra pergunta para a irmã. De que maneira, eu vou citar uma coisa bem simples, desculpa, não estou nem fazendo propaganda, mas a irmã mexe com salgado, você, sua mãe, vocês dominam a área do salgado, né? Por sinal, um salgado muito bom. Mas veja bem, os irmãos da Paraíba quiser comprar salgado, viu? É só pedir aqui, que ela atende pelo sistema delivery, né? Ela manda o esposo dela deixar lá na Paraíba os salgados, viu? Brincadeira à parte, irmão. Veja bem, se você, por exemplo, você mexe com salgado, quando você nasceu, você sabia mexer com salgado? É óbvio que não, né? Então o que acontece? Você teve que aprender. E para você aprender, alguém teve que ensinar, certo? Então, assim, hoje, você tem a capacidade de passar essas informações para outra pessoa, de repassar o que você já sabe, que você aprendeu. Por quê? Porque você pesquisou, porque você observou, porque você se esforçou para aprender. Então, assim, foi o que aconteceu com Jesus. Ele cresceu, né, em sabedoria, intelectualmente, certo? Ninguém nasce sabendo de nada. Existem algumas crianças que são dotados de uma forma especial, são as crianças superdotadas que chama, né? Que elas nascem e à medida que elas vão desenvolvendo, aí desenvolve nelas a capacidade de aprender, né? A capacidade de conhecer, né? Assim, fora do comum. São crianças que dominam a matemática, crianças novas, criança mesmo, né? Domina a matemática. Tem crianças aí que dominam a questão geográfica, né? E tantas outras matérias. Então irmãos, primeira forma que Jesus cresceu, intelectualmente, certo? Jesus cresceu intelectualmente. Em segundo lugar, né? Então primeiro, ele cresceu em sabedoria. Em segundo lugar, a Bíblia diz que Jesus cresceu em estatura, certo? Por que ele cresceu em estatura? Fisicamente. Isso aqui é um crescimento físico, certo? Isso implica dizer que Jesus, ele, né, depois de recém-nascido, criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, né, até alcançar os seus 30 anos, que foi quando ele começou o seu ministério, certo? Foi quando Jesus começou o seu ministério. Então, assim, Jesus cresceu também em graça. Crescer em graça é a questão espiritual, né? Que Jesus cresceu em graça, crescer espiritualmente, certo? Então, assim, são experiências, né, que Jesus teve, intimidade com Deus. Observe que Jesus, ele orava, né? Então, assim, ele meditava na palavra. Jesus orava, como homem, Jesus orava, ele precisava orar. Por isso que isso faz a gente lembrar daquele texto que está lá em Mateus capítulo 4, né? Que vai falar de quando Jesus foi tentado no deserto. Quando Jesus foi tentado no deserto, os irmãos podem ver lá que no deserto, a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, né? Então, ali Jesus não estava como Deus. Jesus estava como homem.
E você vai observar que ali se manifesta as três naturezas, as três áreas que Cristo cresceu. Porque ali ele já estava no seu ministério, né? Com seus 30 anos, Jesus já estava em seu ministério. Então, ali Jesus já havia crescido fisicamente, já havia crescido em sabedoria, que é o conhecimento intelectual, e também na graça, certo? Por quê? Porque ali, Jesus, a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí a Bíblia diz que que ali ele estava em jejum, certo? Que foram 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Ele estava em jejum. Então, ali Jesus estava crescendo, né, no quesito de intimidade, certo? Então, veja bem, irmãos. Ali no deserto, quando fala que Jesus foi tentado pelo diabo, qual foi as ferramentas principais que o diabo se utilizou para tentar Jesus? Quais foram as ferramentas principais? A ferramenta principal que o diabo se utilizou para tentar a Jesus? Os irmãos sabem informar? A ferramenta principal, irmão, foi a própria palavra de Deus. Então, assim, era necessário Jesus também ter o conhecimento. Se Jesus não tem o conhecimento, ele corria o risco de cair, né, de pecar, né? Mas ele tinha um conhecimento. Porque o diabo, capítulo 4, deixa eu ler aqui rapidinho, eu não vou ler o texto todo, só as passagens que vai falar, Mateus 4, né? É só a passagem que vai falar que Jesus, a passagem que vai falar que o diabo se utilizou da palavra, né? Aqui, e chegando só, primeira vez que o diabo tentou Jesus aqui, e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. O que o diabo estava fazendo? Ele usou, né? Jesus sabia que era o filho de Deus. Então o diabo se utilizou o quê? Da oportunidade de mostrar a Jesus o poder que ele tinha como filho de Deus. O diabo mentiu? Não, ele questionou Jesus: tu és o filho de Deus? Então transforma essas pedras em pães. E Jesus transformou as pedras em pães? Não. Jesus não transformou pedra em pão. Então, assim, isso mostra que Jesus, para vencer o pecado, para vencer a tentação, para vencer o diabo, Jesus não se utilizou da sua natureza divina. Né? Não, ele não reagiu como Deus, não, ele reagiu como homem. Por isso que, voltando a esse texto, João 16:33, diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando Jesus diz, eu venci o mundo, ele está falando que venceu como homem. Entendeu? Então aqui, Jesus não transformou, embora ele tinha poder para transformar, mas ele não transformou as pedras em pães. Certo? Lá embaixo. Aí a resposta de Jesus. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Que resposta, né, irmão? Jesus vai dizer, nem só de pão viverá o homem. Olha que resposta tremenda. Então aqui a gente observa que Jesus, ele está colocando em prática o conhecimento que ele tinha da palavra. Mais embaixo aqui, então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Aí o diabo se utiliza da palavra, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeça alguma pedra. Qual foi a resposta de Jesus? Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, assim, desde o princípio da criação, do princípio da tentação que Jesus foi tentado, até o final, Jesus ele venceu o diabo pelo conhecimento que ele tinha. Conhecimento da palavra. Certo? Então, irmãos, eu quero levantar uma questão aqui, rapidinho, eu já estou terminando. Eu quero levantar uma questão aqui, deixa eu dar uma olhadinha na hora.
São 10h13. Falta 18 minutinhos para mim terminar aqui essa live, certo? Eu gostaria de levantar uma questão aqui para os irmãos, para incentivar vocês a gente meditar aqui na palavra, né? Enriquecer esse ensino. E eu queria levantar uma questão aqui para os irmãos sobre em que momento, né, sobre o ministério de Jesus, em que momento Jesus, ele aqui na terra, em que momento Jesus usou a sua natureza divina? Os irmãos podem responder para mim? Deus abençoe, irmão Edilson, né? Tá dizendo ali, tá uma benção o estudo, amém. Glória a Deus, né? Fica melhor se os irmãos participar. Paulo Barreto, responda aí pra gente. Os irmãos aí que estão online, respondem em que momento. Olha, o Paulo Barreto já até saiu, depois da pergunta. Tem bastante gente aqui. Muito bem. Então, irmão, voltando aqui ao assunto da escola bíblica, certo? Deus abençoe a irmã Eliana, lá de Passa Quatro, né? Voltando aqui à questão voltando aqui a essa questão da escola, do ministério de Jesus, nós vamos observar em que momento Jesus se utilizou da sua natureza divina, né? Jesus se utilizou da sua natureza divina quando ele operou milagres, né? Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, quando Jesus ressuscitou Jairo, né? Quando pessoas foram abençoadas por Jesus, né? Ao receber dele o seu poder, né? A sua graça, a cura. A irmã Ana Cláudia está dizendo assim, foi quando ele foi para o deserto. Então, se eu disser que Jesus se utilizou, foi o argumento que eu levantei aqui há pouco tempo. Jesus, ele no deserto, ele não agiu como homem, não, perdão, como Deus. Jesus estava como homem. Porque assim, se a gente dizer que Jesus venceu lá no deserto a tentação do diabo como Deus, então a gente vai dizer que Jesus foi injusto. Então Jesus não poderia falar o que ele falou com os discípulos lá em João 3,16, porque eu venci o mundo. Porque Jesus não venceu o mundo como Deus. Assim, para vencer o mundo, ele não usou a sua natureza divina, ele usou a sua natureza humana. Por isso, foi para isso que ele se humilhou em forma de homem. Entendeu? Então, assim, se dissesse assim, não, Jesus se utilizou da sua natureza divina para vencer o pecado, para vencer o mundo, porque ali ele estava sendo tentado a pecar. Aí seria injusto, né? Então não precisava Jesus vir aqui na terra, porque de fato ele já ia vencer. É claro que a gente sabe na onisciência dele, ele já ia vencer, mas ele venceu como homem, entendeu? Ele venceu como homem. Respondendo aí a colocação das palavras das irmãs, né? Então veja bem, tem uma outra questão que eu queria levantar para os irmãos aqui, mas na verdade a hora está passando, eu preciso adiantar aqui para o terceiro ponto, né? Mas existem algumas expressões que Jesus se utilizou na Bíblia que vai mostrar que ele estava falando como homem e vai mostrar que ele estava falando como Deus. Por exemplo, o fluxo, né? Aquela mulher do fluxo de sangue. Quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus, Jesus parou no meio da multidão e disse assim, e perguntou, quem me tocou? Pedro disse, Senhor, a multidão te aperta e tu, né? Pedro usou uma expressão, parecia que ele estava zombando, assim, parecia que ele estava, né, colocando em questão o que Jesus falou, assim, mas Senhor, todo mundo te apertando, só ainda pergunta quem me tocou. Então assim, Jesus perguntou, quem me tocou? Por que Jesus perguntou isso? Ele perguntou como homem ou como Deus? Qual é a opinião dos irmãos? Os irmãos aí que estão participando aí, tem
dê sua opinião aí. Jesus perguntou na hora que a mulher do fluxo de sangue tocou nele. E ele perguntou, quem me tocou? Ali ele estava falando como homem ou como Deus? Aí está aumentando. A minha irmã André está pedindo oração. Deus abençoe. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração. A irmã Ana Cláudia está dizendo, está respondendo aqui que Jesus, ele perguntou como Deus, né? Quem me tocou. Eu não sei nada. Vamos lá. Outros irmãos podem dar sua opinião. Na hora que a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, Jesus perguntou como homem ou Jesus perguntou como Deus? Eu estou neutro, né? Porque eu estou fazendo a pergunta, eu não posso dar a resposta agora. Os companheiros aí, dá uma força para nós aí, responde aí essa questão. A irmã Paula está dizendo como Deus porque saiu virtude. Eu sabia que ia sair esse argumento. Mas vamos lá. Os irmãos aí de Campina Grande, Paraíba, os irmãos lá de Espírito Santo Dourado, bairro Passa Quatro. Olha lá, o Lucas Ribeiro. É a família, né? A família todinha está respondendo. O André. O André está pedindo oração, né? Pela mãe dele. Pode deixar, a gente vai orar sim. Daqui a pouco a gente está terminando e vamos fazer uma oração, apresentando todos os irmãos, tá? Vamos lá, irmãos. Participa aí com a gente. Já fiz pergunta mais difícil, né? É interessante a colocação das palavras aí, né? Das irmãs aí, dizendo que Jesus, ele perguntou como Deus, porque saiu virtude. Vamos lá. Mas, veja bem, vamos analisar essa questão. Se a gente disser que Jesus sentiu o toque, assim que Jesus perguntou, que me tocou como Deus, será que Jesus não estaria forjando Jesus não estaria sendo dissimulado? Porque assim, se a gente analisar a questão dele como Deus, a gente vai ver que Jesus, vamos dizer que ele perguntou como Deus, mas aí onde fica a onisciência dele, que sabe de todas as coisas? Como Deus, Jesus não precisava perguntar, né? Se eu disser que Jesus estava como Deus ali na hora que ele perguntou quem me tocou, então a gente vai dizer que a onisciência dele, que ele não era onisciente, a gente está descaracterizando a onisciência dele como Deus. Entendeu? Então, Jesus perguntou como homem. Por quê? Porque como homem, Jesus estava sendo apertado pela multidão e perguntou quem me tocou. Embora o texto diz que ele sentiu que dele saiu virtude, né? Na hora que a Bíblia diz que ele sentiu que dele saiu virtude. Aí eu vou explicar isso aqui. Então, assim, como que dele saiu virtude? Aí ele sentiu que saiu virtude como Deus. Agora, assim, ele perguntou quem tocou como homem. Entendeu? Porque como homem ele estava sendo apertado. Então, ele estava na sua natureza humana. Então, não sabia quem havia tocado. Tanto que se ele soubesse quem havia lhe tocado, ele não tinha perguntado. Certo? E outro texto aqui que me chama a atenção é o do cego Bartimeu. Embora quando a gente está pregando, a gente usa uma expressão que Jesus ele se utiliza da expressão do que eu vou falar aqui, né? Jesus se utiliza para ter um relacionamento com o cego, né? Um relacionamento, se tem um diálogo, quando Jesus diz assim, ó, o que queres que eu te faça? Né? Então ele usa ele usa essa expressão para se relacionar com o cego, né? Ele precisava ouvir o que o cego queria, mas ali ele perguntou como um homem, o que queres que eu te faça? Né? Jesus sabia que ele queria ver. Né? Uma outra passagem aqui que eu vou fazer, essa pergunta vai ficar fácil para os irmãos de Congonhal, porque eu já fiz essa questão aqui, levantei essa questão e já até respondi com os irmãos, mas os irmãos aí de fora, né, que estão online aí, eu tenho uma outra questão aqui, já vamos terminar aqui no terceiro ponto, sobre a questão ainda de Jesus como Deus, né, como Deus e como homem. Me diga uma coisa, quando Jesus estava na cruz,
a Bíblia diz que existia dois malfeitores. Os irmãos daqui até já sabem. Então, um à sua direita, outro à esquerda. O da esquerda, ele zombou de Cristo, mas o da direita reconheceu, certo? Aí Jesus disse assim, né, o malfeitor disse assim para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Jesus falou como homem ou como Deus? Enquanto vocês pensam, a irmã está fazendo mais uma pergunta aqui. Mas mesmo na sua onisciência, Deus quer que falamos qual o nosso problema. Mesmo ele sabendo, não é? Sim, claro. Sem sombra de dúvida. Mesmo sendo onisciente, Jesus, ele quer se relacionar, assim, Deus, ele quer se relacionar com o ser humano. Só que a gente está tratando da questão de Cristo encarnado em forma de homem, né? Por isso que eu estou afirmando que ali ele estava falou como Deus, né? Então aqui na cruz, essa é outra expressão que Jesus disse. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele estava falando como homem e como Deus. Damares, Cibele, André, a Eliane, tem mais gente aqui. Deixa eu ver aqui. O que os irmãos acham? Não dá pra ver quem tá online, só sei que tem umas 9 pessoas aí. Um minutinho para os irmãos responder rapidinho. Eu já estou indo para o terceiro e último ponto. Que a hora já está indo embora, né? 11 horas, perdão. 11 pessoas online aí. Eu estou perguntando, irmão, a questão de quando Jesus falou lá na cruz do Calvário para aquele malfeitor, que disse, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus disse assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu estou lhe perguntando como que Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele está falando como homem ou como Deus? Porque assim, se você analisar, na hora que Jesus morreu, ali na cruz, ele não foi para o paraíso. Ele, segundo a Bíblia, cumpriu-se a profecia, né? Que Jesus, a profecia, né, que aconteceu, como por exemplo lá em Jonas, né? Jonas desceu ao ventre da baleia, né? No caso, não a baleia, mas do peixe grande, e passou 3 dias no seio, né? No ventre, nas entranhas do peixe. Aí lá em Mateus, quando Jesus está falando com os fariseus, ele diz assim, essa geração hipócrita e adúltera incrédula e adúltera, perdão, pede um sinal, mas nenhum outro sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas, em que o Filho do Homem passará 3 dias no seio da terra. Então, assim, Jesus, quando ele desceu, ele foi até o inferno, tomou as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás, né? Então, ele não foi para o paraíso, né? Mas ele disse para o malfeitor, né? Que reconheceu ele como Deus. Aí ele disse assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ali Jesus estava falando como Deus, né? Muito bem, irmãos. Então está aqui a divindade de Jesus, primeiro ponto. Segundo ponto, a humanidade de Jesus. E em terceiro, a perfeição de Jesus. Para encerrar, eu quero rapidamente ver com os irmãos esse tópico aqui. Jesus, o homem perfeito. Veja bem, Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito, quer ao pecado original, quer ao experimental. Né? Uma coisa importante, a irmã está perguntando ali, como Deus é Espírito, foi para o paraíso. A irmã está perguntando como que ele foi ao paraíso, como Espírito ou como... Não entendi a pergunta. Ou a irmã está dizendo assim, se Deus é Espírito, como que ele foi ao paraíso? É isso? A irmã pode
Só explicar aí a pergunta. Como Deus é espírito, eu acho que é como Deus é espírito e foi ao paraíso. Então, se a pergunta estiver sendo desse jeito, irmã Ana Paula, né? Se a pergunta está sendo feita dessa maneira que eu entendi, veja bem, Jesus, na hora que ele foi, na hora que ele morreu na cruz, né? Jesus, ele foi, né, até o inferno. Ele foi até o inferno, né? Os irmãos sabem que nós somos tricotômicos. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Então, como homem, Jesus também era tricotômico. Né? Então, assim, quando Jesus morreu, né? Aí eu vou fazer outra pergunta. Quando Jesus morreu, eu pergunto aos irmãos, ele foi em carne, certo? Ele foi em vida, ele foi antes ou depois da ressurreição? Quando ele morreu e desceu às profundezas da terra, ele foi antes ou depois da ressurreição? Então, quando Jesus disse assim, ó, só respondendo a pergunta da irmã, quando Jesus disse assim para o ladrão lá, que reconheceu ele, né? Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus estava usando sua natureza divina. Por quê? Porque Jesus é onipresente. Então, para ele já estava no paraíso. Entendeu? Jesus estava dizendo para ele, não, você já está no paraíso. Porque ele estava falando com Deus. Então, como Deus, ele já estava no paraíso, entendeu? Mas aí eu pergunto para os irmãos, essa pergunta aqui, Jesus foi antes ou depois da ressurreição? A irmã Cláudia está dizendo que Jesus foi antes. E os outros irmãos? Responda aí pra gente. Muito bem. Quando Jesus morreu, ele foi antes, né? Mas ele voltou em corpo. Ele voltou em corpo, porque só depois que ele ressuscitou, que foi que ele apareceu aos seus discípulos, né? Que quando as mulheres foram procurar o seu corpo, e o seu corpo não estava mais lá. Aí o anjo disse, por que procurais entre os vivos, entre os mortos, aquele que vive, aquele que está vivo? Não está aqui, já ressuscitou, né? E qual texto mostra que Jesus ele foi? Que passagem bíblica mostra que Jesus ele foi antes de ressuscitar? Né? Jesus foi antes, porque assim, ó, a Bíblia diz que é a mesma passagem que eu citei, né? Que Jesus quando ele falou que quando, né, a Bíblia diz que quando Jesus morreu, quando Jesus morresse, ele ia passar 3 dias no seio da terra. São exatamente os 3 dias, o intervalo que demorou-se para Jesus ressuscitar. Entendeu? Muito bem, terceiro ponto da lição. Jesus, o homem perfeito. Por que Jesus era o homem perfeito? Irmão? A humanidade de Jesus, veja bem, falando aqui da sua perfeição como homem, né? A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, né? Ou seja, só de aparência. Era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para não aliviar a sua fome e sede. Certo? Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Então aqui, o que está dizendo aqui? Que Jesus não se aproveitou, vou parafrasear aqui, ele não se aproveitou, né, da sua condição de homem, né, da sua condição de Deus. Jesus não se aproveitou da sua condição de Deus para suprir suas necessidades humanas, entendeu? Jesus, o último Adão. Por que Jesus, o último Adão?
Ó, o primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário, certo? Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi de um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Então, por que o escritor põe, e a Bíblia, né, fala Jesus como o último Adão? Jesus não era diferente de Adão, do primeiro Adão. Ele veio, igual ao primeiro Adão. A diferença que existe entre Jesus e Adão é a questão que Jesus venceu, né? Que Jesus venceu, ele triunfou. Adão, ele fracassou no Éden, num lugar que tinha tudo, que tinha tudo a seu favor, ele desfrutava de todas as bênçãos de Deus, mas Jesus, quando Jesus vem aqui em forma de homem, a Bíblia diz que ele triunfou, aonde? No deserto e na cruz. Então, a gente olha para Jesus e a gente conclui que a sua humanidade não foi um fracasso, né? Por isso que nós somos plenamente nele redimidos. Sobre a perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de natureza humana, igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então aqui, uma coisa interessante que fala aqui de Jesus, né? Que ele jamais esteve sujeito ao pecado. Sujeito ao pecado é que Jesus não se submeteu ao pecado, entendeu? O pecado, em momento algum, na trajetória de Jesus, o sujeitou, o escravizou, entendeu? Pelo contrário, ele venceu o pecado em forma de homem, né? Então, assim, uma coisa que eu quero frisar aos irmãos, essa questão, é que quando Jesus ele veio em forma de mulher, quando Jesus veio nascido de mulher, Jesus ele encarnou em forma de homem, certo? Mas ele não herdou a natureza adâmica, que é a natureza pecaminosa, certo? Por isso que ele não se sujeitou ao pecado. Então ele venceu o pecado, né? Porque ele não tinha, por isso, aí isso mostra que Jesus também não tinha a nossa natureza, ele não era igual, ele era semelhante, certo? Nós nascemos de homem. O salmista Davi diz que eu fui concebido, a minha mãe me concebeu em pecado. Essa foi a expressão do salmista Davi. Mas Jesus ele veio por meio de um milagre, né? Por intervenção divina. A conclusão diz assim, ó: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo, Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. E por ele ansiamos, quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro, né? Muito bem, irmãos. Então aqui está mais uma live, desta vez tratando aí da lição de número 12, né? Estamos já terminando esse trimestre muito bom, viu? Jesus, lição 12, dia 22 de março de 2020, Jesus, o homem perfeito. Então hoje nós falamos sobre a divindade de Jesus, falamos sobre a humanidade de Jesus e sobre a perfeição de Jesus. Espero que tenha contribuído para o crescimento espiritual dos irmãos, em seu conhecimento bíblico.
Espero ter ajudado os irmãos em alguma coisa. E eu quero dizer aos irmãos que hoje à noite, das 7, né, talvez das 6h30, das 18h30 até as 19h30, das 18h30 às 19h30, 19h40 no máximo, eu vou estar lá na igreja, irmãos, tá? Não vai ter ninguém na igreja, mas eu vou estar lá orando, intercedendo pelos irmãos, e atendendo às necessidades, conforme a ordem do pastor presidente. Nós estaremos lá, porque se por um acaso, né, alguém precisar de ir lá, pedir uma oração, um conselho, aí nós estaremos lá para atender os irmãos, tá certo? Atender alguma necessidade da igreja. Também, os irmãos que, né, quiser levar o dízimo, a oferta, lá vai estar, os irmãos vai estar lá, o seu dízimo vai ser colocado lá na salva, né? E nós estaremos lá e vai ser passado para o tesoureiro. Uma outra coisa que eu queria falar aos irmãos é que hoje eu vou estar ministrando uma palavra, à noite, né, a partir das 8 horas, tá? Aí eu estou ministrando em casa, certo? Porque lá na igreja não tem internet, né? Se tivesse internet seria melhor, a gente colocava lá, mas a internet do meu celular não consegue conectar com os irmãos assim e passar uma mensagem com o tempo que a gente está aqui. Então, à noite eu vou estar a partir das 8 horas, voltando com mais uma live, trazendo uma palavra poderosa, uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de Deus para o coração dos irmãos. Então, porém, eu acho que eu vou ver, né? Eu estava querendo ministrar uma palavra pelo YouTube, né? Postando vídeo pelo YouTube. Mas os irmãos que tiver acesso ao YouTube, dá uma passadinha lá no canal, se inscreve lá, ativa o sininho lá que você vai ficar recebendo notificação. E eu vou estar postando vários vídeos, né? Vários vídeos vou estar postando, né, para enriquecer o conhecimento dos irmãos, tá bom? Para edificar os irmãos, tá certo? Deus abençoe todos os irmãos, estamos encerrando. A paz do Senhor Jesus a todos. Nós vamos fazer uma oração, concluindo esse momento. E nessa oração, eu vou estar apresentando todos os pedidos de orações, inclusive orando pelo nosso país, orando pelas nações, para que Deus repreenda este mal que está assolando a humanidade, tá bom? Então, curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar juntos. Eterno Deus e poderoso Senhor, neste momento, nós somos gratos ao Senhor por este pequeno período que estivemos aqui reunidos para meditar em Tua Palavra, na lição, nesse estudo bíblico maravilhoso que vem para amadurecer o nosso conhecimento. Deus, eu te louvo e te agradeço pela vida de todos que participaram. Peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, nesta oração peço em favor das pessoas que estão pedindo oração. O André, que pede oração por ele, pela sua mãe, sua família, todos que estão necessitados, que pediram oração, os que estão orando agora. Apresento os teus filhos em tuas mãos. Apresento todos os meus irmãos, esta família em Cristo que o Senhor nos concedeu, seus familiares, da vitória os teus filhos. Também, Senhor, eu apresento a nossa nação, nosso país, eu apresento o mundo que está sendo assolado por esse vírus, essa pandemia que está causando transtorno, dor, aflição, sofrimento, não somente a nós, mas a todos. Deus, tenha misericórdia, porque os problemas que esta pandemia está trazendo não são somente na esfera, ó Deus, física, somente na saúde, mas está atingindo diretamente na economia, está atingindo em todas as esferas, na esfera espiritual. Então nós pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de todos os autônomos, daquelas pessoas que precisam trabalhar, todos precisam trabalhar, mas daquelas pessoas, Senhor, que são independentes, que trabalham por conta, que depende do público para vender, para trabalhar, para
levantar recursos para o seu sustento. Também aquelas pessoas que não podem parar, como as pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que estão nos supermercados, nos postos de gasolina, nas farmácias, nos laboratórios. Deus, e também as autoridades constituídas, as pessoas que trabalham na rua. Também, Senhor, protege essas pessoas. Livra deste vírus, livra deste mal. Te apresenta aquelas vidas que estão nas ruas, que não têm um abrigo, que não têm um lugar, Senhor, para se acomodar, que estão ali diretamente, Senhor, ligadas ao vírus, pessoas que estão expostas, são pessoas que são mais vulneráveis. Deus, tenha misericórdia dessas pessoas, aquelas famílias que não têm condição de comprar o seu alimento, aquelas pessoas que estão, Senhor, precisando de ajuda. Estenda a tua mão sobre todas essas pessoas. Pai, ainda te apresento os especialistas que estão trabalhando para encontrar uma solução, para encontrar um método, ó Deus, que venha ser ou trazer um resultado satisfatório, que venha, ó Deus, sucumbir de uma vez por todas este mal. Então dá vitória, ajuda, em o nome de Jesus. Nossas vidas estão nas tuas mãos. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço por tudo. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Paz do Senhor Jesus. Fique com Deus. Tenha um bom domingo, tá? Depois eu vou estar postando alguns vídeos aí no YouTube, certo? Os irmãos podem passar lá, os irmãos podem receber a palavra de Deus e ser alimentados, tá bom? Fique com Deus, que eu estou com Ele, e nós estamos encerrando aqui mais uma transmissão da palavra do Senhor. Amém?